A primeira sessão de votação na Câmara está marcada para amanhã, às 2 da tarde. Os líderes do governo e da oposição tentam acordo sobre temas polêmicos. Eu volto a chamar a repórter Paula Medeiros, que está no Salão Verde e conversa ao vivo com o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo. Paula, qual é a expectativa dos deputados ligados ao governo para as votações deste semestre? Bom, Adriana, os deputados da base aliada estão otimistas para as votações nesse início de semestre. O deputado José Genuíno está aqui ao meu lado. Deputado, o senhor acha possível concluir a votação dos 3 projetos que tratam do pré-sal ainda neste primeiro semestre? Para nós do PT, nós que apoiamos o governo, a prioridade maior é votar os projetos do pré-sal. Nós temos que resolver no voto a polêmica sobre a repartição dos royalties, que no fundo é a discussão do Pacto Federativo e tem que ir para o voto. E é importante que a gente decida e nós vamos defender a base da proposta do relator, deputado Henrique Eduardo Alves, que eu acho que é o que dá a medida exata. Nós não podemos, numa questão delicada como essa, da relação entre estados produtores e não produtores, criar uma crise artificial na federação. E vamos votar os outros 2 projetos. Para nós essa é a prioridade maior em relação ao início dessa sessão legislativa e vamos insistir, nós do PT, com os partidos que apoiam o governo para priorizar esta pauta a partir já de amanhã. Deputado José Genuíno, eu vou pedir para o senhor permanecer no link, porque nós vamos saber agora qual é a expectativa da oposição. Eu chamo a repórter Mariana Pichitke, que está na chapelaria com o deputado Raimundo Gomes de Matos, que é vice-líder do PSDB. Bom dia, Mariana. Bom dia, Adriana. E os trabalhos da Câmara podem já começar com a obstrução dos partidos oposicionistas. Vamos saber aqui o deputado Raimundo Gomes de Matos, qual é o problema da oposição. Bom dia, deputado. No final do ano passado, a oposição tomou um posicionamento de fazer com que nós aceleramos a votação no pré-sal, entretanto, admitindo a possibilidade de apoiarmos realmente o substitutivo do IFSE e do Souto. Até porque, como nordestino, todos aqueles que necessitam e têm a consciência que nós possamos fazer a diminuição das desigualdades regionais, nós prezamos não acatar o voto do relator Henrique Alves e sim trabalharmos nesse objetivo, a fim de que de uma vez por todas nós possamos minimizar as desigualdades regionais e fazer justiça social nesse país. Agora, você acha que é possível votar o pré-sal e outros assuntos importantes já agora antes do Carnaval? O pré-sal vai ter já uma dificuldade, porque a partir dessas mobilizações de hoje, quando a partir de um acordo também por esta casa, nas prerrogativas que tem o Congresso Nacional, de colocar que não serão permitidos liberar recursos para obras irregulares, o presidente Lula diz respeito ao artigo 71 da Constituição, diz respeito ao artigo 72 da Constituição. É claro que ele tem a prerrogativa de pôr vetos também na peça orçamentária, mas nós temos a prerrogativa de derrubar o veto. Então nós temos que auscultar a liderança dos partidos, temos que auscultar a população, se quer realmente que nós possamos continuar a liberar obras, dinheiro nosso, dinheiro público, dinheiro seu, telespectador, para obras irregulares. Inclusive na CPI da Petrobras essa obra estava prevista, com grandes irregularidades. Segundo, não é o deputado Raimundo Gomes de Matos, é o presidente do Tribunal de Contas da União. A Petrobras teve todo o tempo necessário de aqui nessa casa explicar o porquê das irregularidades, não fez. Reconheceu o trabalho do Legislativo, por isso que nós vamos ter que também levar isso em consideração para avançarmos nas votações que é tão necessária no Congresso. Deputado Raimundo Gomes de Matos, eu vou ouvir agora a opinião do deputado José Genuíno. Deputado Genuíno, o que o senhor pensa sobre essa ameaça de obstrução já no início dos trabalhos legislativos da oposição? Não é novidade, nós temos que estar preparados para enfrentá-la, derrotá-la. Vamos colocar agenda importante para o país. O pré-sal é um projeto estratégico, nós estamos discutindo o futuro do Brasil, nós estamos discutindo como resolver o problema dos estados, usando uma mediação. Nós não estamos apostando no tudo ou nada, no quanto pior, melhor. Nós queremos uma solução para uma questão central, que é a regulamentação da exploração desse recurso do fundo do mar. E achamos que essa discussão sobre as denúncias do TCU tem que ser enfrentada pelo Congresso Nacional. Nós não podemos aceitar que uma refinaria como a de Pernambuco fique paralisada, obras importantes fiquem paralisadas sem um parecer definitivo. Isso significa
uma obstrução do país. Além de obstrução do Congresso, você tem uma obstrução dos investimentos, uma obstrução do crescimento, e esse não é o caminho adequado que nós, o governo, vamos enfrentar a oposição. Portanto, nós estamos tranquilos, vamos construir uma unidade na base aliada e vamos votar prioritariamente os projetos do pré-sal. Não tem sentido colocar outras matérias que não sejam os projetos do pré-sal, a não ser matérias muito consensuadas entre todos os partidos, porque essa é a prioridade maior. Aliás, o presidente da República retirou a urgência constitucional por solicitação de todos os partidos encaminhado pelo presidente da Câmara. Nós temos que cumprir a parte do legislativo. Fizemos o debate, fizemos a discussão e vamos votar. Obstrução, que tem sido a tática central da oposição, não constrói nada. Deputado, eu gostaria então que agora, nas suas considerações finais, o senhor dissesse para a gente as suas expectativas para esse primeiro semestre de trabalho aqui na Câmara, já que o segundo semestre será um pouco tumultuado por causa das eleições. Nós temos os projetos do pré-sal, nós temos a medida provisória do salário mínimo, nós temos a medida provisória sobre o aumento de salário dos aposentados acima da inflação, nós temos projeto como das agências reguladoras, nós temos o projeto sobre o acesso à informação e temos a discussão sobre algumas reformas no Poder Judiciário. São esses projetos que nós vamos votar e que são importantes no início da sessão legislativa. E vamos trabalhar durante esse período de maneira intensa. Aliás, o Congresso Nacional tem trabalhado de maneira intensa, produtiva. Todas as medidas para enfrentar a crise, e o Brasil enfrentou bem, foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Portanto, eu tenho uma visão otimista em relação à produtividade nesse ano eleitoral. Deputado Raimundo Gomes de Matos, então eu quero saber a opinião do senhor como vice-líder do PSDB sobre esse primeiro semestre do ano, a oposição com essa ameaça de obstrução, outros projetos importantes. A PSDB não vai fazer, a oposição não vai fazer obstrução por obstrução. Quero lembrar também a todos os telespectadores que aquela medida em que o presidente Lula enviou aqui do pré-sal com urgência foi retirada porque nós mostramos ao presidente que era impossível votarmos urgentemente. É claro que o presidente também teve esse papel de interlocutor, mas se não fosse a oposição aqui, mostrando à sociedade brasileira, nós não poderíamos votar o pré-sal como o presidente queria de forma urgente, talvez essa carta teria sido atropelada. No momento, a questão do TCU é muito difícil e fica até ruim para os políticos brasileiros, partidos que historicamente defenderam a transparência, partidos que historicamente defenderam acima de tudo a bem utilização do recurso público. Quando chega hoje, fica flexibilizando, fica colocando que não é bem assim. O que nós estamos fazendo é, acima de tudo, telespectador, garantir que o recurso público seja bem utilizado, garantir as prerrogativas desta Casa, como também do Tribunal de Contas da União, para que nós só possamos alocar recursos para obras que tenham todo o seu cronograma físico-financeiro compatível. No momento, nós acreditamos que o Congresso Nacional irá, sim, avançar nessas reformas. Tem a PEC da alimentação, tem também uma grande matéria que é de suma importância no tocante. Nós temos a ficha limpa, porque aqueles partidos que historicamente lutavam por ficha limpa, hoje não fala mais nessa pauta. Porque historicamente aqueles partidos que sempre lutavam para que nós tenhamos um parlamento forte, com parlamentares, com senadores, deputados e deputadas que não tenham nenhuma mancha no seu aspecto da sua vida pública, hoje não botam isso em pauta. Isso nós precisamos questionar com a sociedade brasileira. Por isso que o PSDB, lado a lado com demais partidos da oposição, irá fazer tudo para que nós possamos, de uma vez por toda, avançar nas votações, mas moralizar o Congresso Nacional. Obrigada, deputado Raimundo Gomes de Matos. Adriana. Obrigada, Mariana. Deputado Raimundo Gomes de Matos, vice-líder do PSDB. Eu agradeço também a repórter Paula Medeiros, que conversou com o deputado José Genuíno, do PT, de São Paulo.